Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, chantagem, isolamento, por tantos outros motivos, é um trecho da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no fim de julho pelo governo federal, tipificando o crime de violência psicológica contra a mulher. A gente tem um certo avanço nessa discussão, né? Antes era o tema amplo, violência contra a mulher, agora a violência psicológica contra a mulher. Quais são os efeitos dessa violência psicológica contra a mulher no dia a dia? E a gente vai trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui no Saúde na Roda. Para isso, nós convidamos a delegada Débora Dias, que atuou por 18 anos em delegacia especializada no atendimento à mulher e que tem uma dissertação de mestrado, inclusive, nessa área. Ela atualmente está na Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, e o professor Sérgio Barbosa, que é professor de filosofia e gestor de projetos voltados para homens que foram autores de violência contra mulheres. A gente vai começar essa conversa aqui no Saúde na Roda com a doutora Débora Dias. Tudo bem, doutora? Obrigada pela presença, viu? Tudo bem, é um prazer aqui estar participando desse debate contigo, Camila, com o professor Sérgio, que eu não conhecia, né? Mas é um grande prazer estar aqui debatendo um assunto tão importante. Olha, eu falei no começo do programa aqui 18 anos nessa área, né, de combate à violência contra a mulher. De maneira geral, você acredita, doutora, que tivemos avanços no Brasil no que se refere a esse tipo de combate à violência? Eu sei que os números são altíssimos de feminicídio, de violência doméstica contra a mulher, ainda mais na pandemia, né, de Covid-19, a gente viu esse número aumentar consideravelmente. Então, queria uma análise geral, com a sua experiência nessa área, né? Como é que está essa questão da evolução do debate da violência contra a mulher? E a mulher continua morrendo muito no Brasil por causa disso? Olha, eu realmente, assim, eu iniciei na Delegacia da Mulher, foi logo depois que eu passei no concurso, então foi logo em seguida. Eu peguei a fase onde não existia a Lei Maria da Penha, porque eu entrei no ano 2000, e a Lei Maria da Penha é de 2006. Então, assim, para uma resposta rápida, eu diria que teve avanços na legislação. Tá? E eu acho que teve avanço, porque a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, e ela está sofrendo ainda adaptações, complementações. Eu acho que tem muita coisa para evoluir mesmo dentro da lei. Mas, se nós olharmos nossos índices estatísticos, nós diríamos que não adiantou em nada, né? Porque nós medimos a violência em violência de uma maneira geral, qualquer tipo de violência, agora especificamente a violência contra a mulher, com o número de homicídios, /feminicídios, no caso, né? E nós continuamos, nós caímos uma posição durante esse período de vigência da lei. Nós estávamos no penúltimo mapa da violência, em 7º lugar, como o país que mais mata suas mulheres em razão de feminicídio, e hoje nós estamos em 5º lugar, quer dizer, é uma posição vergonhosa. Mas aí eu percebo assim, eu lembro de toda a dificuldade que nós tínhamos em trabalhar quando não existia a Lei Maria da Penha. Eu estou falando nós, da área criminal mesmo, Polícia Civil, Judiciário, enfim, a área da segurança também. Por quê? Porque era muito difícil conseguirmos uma prisão, por exemplo, de um delito de violência, de uma ameaça, de uma perturbação, que é o grande número, né, de ocorrências envolve esses delitos, entre aspas, mais leves, mas que ficavam dentro de uma legislação específica, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, e então era muito difícil. O que melhorou com a lei, que eu percebo claramente? Hoje, a mulher que está em situação de risco, nós podemos conseguir uma medida, a primeira medida protetiva, que foi a melhor inovação. Eu não sei direito como funciona no estado de São Paulo, alguns estados eu até sei, aqui no Rio Grande do Sul tem diferenciações de uma cidade para outra em razão do Poder Judiciário, enfim, do número, do volume, mas posso falar muito de Santa Maria, e acho que a grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul, sim, são assim. Nós conseguimos enviar as medidas dentro das 48 horas previstas em lei, que era a antiga, antes, né, dessa modificação,
e também o judiciário responde, então é muito célere, mas eu sei que houve uma modificação da lei, tem razão de que em muitos lugares é muito demorada essa resposta. Então, eu percebo assim, que a medida protetiva foi a grande inovação e avanço da lei com o afastamento, principalmente a medida de afastamento do agressor da ofendida. Então, para mim, nesse sentido, eu acho que houve muito avanço, né? E fora todas as outras séries de medidas. Agora, ao mesmo tempo, a legislação não se pode sobrecarregar, assim, ó, criar uma expectativa, que é o que muito acontece com a criação de leis, é que a lei, principalmente a lei penal, e a lei Maria da Penha não era uma lei, era uma lei de critério extra-penal, hoje ela tem alguns tipos penais já inseridos, que a lei solucione tudo. Né? Porque o problema da violência contra a mulher, da violência doméstica, é multidisciplinar. Assim, as respostas também têm que ser multidisciplinares. Ou seja, tem que ter ação da área da segurança, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da área da saúde. Então, nós precisamos de políticas públicas que são deficientes. Né? Nós sabemos que são deficientes. Enquanto não houver uma mudança de cultura, né, cultural, e começamos na base, na educação, nós não teremos uma mudança, né? Nós não teremos, infelizmente, uma diminuição dos índices. Hoje nós conseguimos prender muito mais, né, agressores, estou falando da polícia, eles têm umas penas mais árduas, e eu acho que está certo e tem que ter mesmo. Agora, qual é a solução para a diminuição? A solução são políticas públicas, então vou tentar não me alongar muito, mas depois nós continuamos, né? Mas a solução são políticas públicas que combatem efetivamente. E para mim a primeira coisa que tem que se fazer é a educação, né? Temos que começar da base, temos que criar oportunidades para a grande maioria das mulheres conseguir sair da violência, empoderá-las realmente, como determina os documentos internacionais, né? Essa questão do empoderamento não é nenhuma moda, mas é dar forças, e isso está em vários documentos internacionais, forças e condições para que a mulher consiga sair da violência, do ciclo de violência, né? Então, acho que isso é o mais importante. Sim, doutora, até eu quero depois, daqui a pouquinho, Sérgio, já se prepare que eu quero explorar essa questão da educação com os homens também, porque educar de forma multidisciplinar, como eu gostei disso que a doutora Débora falou, né, que o problema da violência doméstica é um problema multidisciplinar, né, que não começa e termina na punição contra o agressor, mas qual que é o acolhimento que se faz, né, a essa mulher? Então eu fico imaginando, se uma mulher sofre violência doméstica, primeiro já tem toda uma questão emocional dela tomar a primeira atitude, que é denunciar a pessoa que a violenta e, né, e a maltrata. E dali para frente, o que acontece? Muitas conseguem aquela medida protetiva para que os maridos fiquem afastados, mas qual a sua experiência, doutora Débora, ainda perguntando para você? Como que essa mulher chega na delegacia? Esses dias mesmo eu estava repercutindo em casa com a minha mãe essa questão, né, do feminicídio e tudo mais, e eu fiquei pensando, ela falou, mas com certeza na delegacia da mulher, quem recebe a mulher que sofreu violência são mulheres, né? E eu fiquei com essa dúvida, eu falei, será que isso é uma verdade no território nacional? Quer dizer, com a sua vivência, né, e o conhecimento que você tem de outros lugares, isso é um fato? A mulher, quando chega na delegacia ou delegacia da mulher, ela é com vítima de violência doméstica, ela é recebida por mulheres também ou não? Isso não é uma realidade no Brasil todo? Olha, a primeira questão, assim, que eu só bem rapidinho comentar que tu falaste, foi a seguinte, da dificuldade que a mulher tem de chegar até uma delegacia para realmente fazer uma denúncia. E isso é muito grande, porque nós não estamos denunciando, a mulher não está denunciando o autor do furto do seu celular, um desconhecido, sei lá, de um arrombamento, ela está denunciando alguém do seu convívio, né? Por muito do convívio atual, o pretérito, enfim. Então, isso já é uma grande dificuldade. E quando ela chega na delegacia, é uma grande superação, porque muitas não chegam, né? E a gente sabe disso. E muitas vezes eu gosto de falar e repetir isso. As mulheres, de regra, não conseguem fazer isso sozinhas. Por isso, elas precisam de apoio. Sempre precisam de muito apoio. A realidade das vítimas de violência doméstica, o fim das vítimas de violência de gênero serem atendidas por mulheres,
depende muito de cada lugar. Hoje, a própria Lei Maria da Penha diz que tem que ser atendida preferencialmente por mulheres, né? Por que não diz exclusivamente? Porque muitas vezes nós não vamos ter mulheres num plantão de polícia, né? Por exemplo, eu vou falar como funciona aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria. Todas as vítimas que vão à delegacia da mulher são atendidas por mulheres, embora tenham policiais homens, mas quem faz o atendimento, o acolhimento, o registro inicial é uma mulher, policial feminina. No plantão de polícia, como que funciona aqui? Todas as equipes têm uma policial, pelo menos, mulher, né? Para que faça esse atendimento. Mas pode ocorrer, por exemplo, da policial tá fazendo alguma coisa, se tem uma equipe, né? É o horário que ela vai levar algum preso e tal, enfim, ficam os homens. Então, o que acontece? Vão ser atendidos por homens. Então, assim, ó, por que isso acontece? Porque é uma questão de estrutura, realmente, eu acho. A polícia é feita de homens e mulheres, né? E, claro que preferencialmente para as mulheres, aqui, pelo menos, se dá essa prioridade, mas nem sempre é possível. E, para mim, o mais importante não é... Claro que a gente sabe que o ideal é que seja atendido por uma mulher, mas o mais importante é que seja um acolhimento bem feito, tanto por homens como por mulheres, né? E por isso, capacitação, por isso nem todas as pessoas têm um perfil para atender todo esse tipo de ocorrência, então tem tudo isso que temos que analisar, né? Mas eu acho que o ideal mesmo é esse, e está na lei, e então não sei da realidade do resto do país, mas aqui, pelo menos, nós tentamos fazer com que ela seja, e principalmente delitos sexuais são atendidos exclusivamente por mulheres. Bom, aqui no Saúde na Roda, além da doutora Débora Dias, que atuou por 18 anos na delegacia especializada no atendimento à mulher, a gente está com o professor de filosofia Sérgio Barbosa, que faz um trabalho incrível com homens que já estiveram nessa situação, né? Foram atores, digamos assim, né, de violência contra a mulher. Pegando até aquele gancho que a doutora Débora falou, professor, sobre a importância da educação, e até falo que, bom, nessa questão do acolhimento às mulheres nas delegacias, é preciso educação também, né, treinar esses policiais homens para receber essa mulher. E no caso dos homens que foram, digamos, os protagonistas dessa violência, conta um pouquinho mais do seu trabalho aqui para quem está assistindo o programa, em relação aos homens também. Deve ser desafiador desconstruir essa mentalidade masculina de muitas e muitas décadas, né, professor? Obrigada, viu, pela sua presença. Imagina, Camila, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e conhecer também a delegada Débora Dias. Um prazer, delegada. Muito me honra todo o seu trabalho, sua produção científica e acadêmica e o seu conhecimento. E tantos anos de luta aí, de enfrentamento à questão da violência contra as mulheres. Bom, rapidamente, em 1994, eu comecei a coordenar um projeto voltado para a saúde sexual e reprodutiva de homens. Isso no ABC Paulista, onde... sobre o efeito da Conferência de Beijing, da Conferência de Belém do Pará, que são conferências importantíssimas para as mulheres, as plataformas de enfrentamento à desigualdade. Existiam duas, né, proposições para o trabalho com os homens. Uma era a questão da saúde sexual e reprodutiva, a questão da gravidez, do aborto, essas coisas, e a outra era a erradicação da violência. Enfim, caíram as duas coisas no meu colo. E como fazer isso? Como desenvolver algum trabalho sem nenhuma referência? Bom, referência eu tive que buscar nos estudos de gêneros, no feminismo, no movimento de mulheres. E logo no ano seguinte, em 95, foi aprovada uma lei, 9.099, em que, infelizmente, foi colocado todos esses casos de violência, né, nesta lei. Quer dizer, não foi uma lei criada para resolver o problema da violência, mas foi um instrumental que utilizaram, já que os homens começaram a pagar a cesta básica, multa e trabalhos comunitários. Foi uma coisa assim muito nefasta, porque a violência da mulher era uma coisa banalizada na sociedade. Então eu comecei a observar isso, sair mais do campo da saúde sexual e reprodutiva e enfrentar mais a questão da violência doméstica. Pude viajar para fora do país, fazer alguns intercâmbios, Estados Unidos, Canadá, Espanha, vários países, e trazer para o Brasil uma experiência inovadora, e que muito foi estranha,
porque eu já queria trabalhar com a questão dos homens, e muitos movimentos e muitos grupos de mulheres acharam assim meio estranho trabalhar com os homens. E eu gostei, Camila, do tempo de verbo que você utilizou, que foram violentos. Isso marca toda uma diferença, porque ao passar pelo projeto, esses autores de violência, da qual a gente não chama mais agressores, porque a gente identifica em que situação ele cometeu violência ou em que situação ele entrou numa violência, porque há também uma relacionalidade muito grande na violência de gênero. Nós começamos a desenvolver isso antes da Lei Maria da Penha e criar um protocolo, principalmente porque, trabalhando com essa ponta de iceberg, o que a gente viu e percebe até hoje é a necessidade de criar programas de prevenção. Programas de prevenção na área da saúde, da educação e, principalmente, para os profissionais. Assim como Emmanuel Kant falava, você não precisa muito educar as crianças. Você precisa educar quem educa as crianças. Você precisa educar os professores. E sempre foi essa minha tônica na faculdade, né, Camila? A gente tem que estar muito mais olhando. Porque se o professor fala que quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo, essa criança vai achar que foi Cristóvão Colombo. Então, a educação que eu vejo, ela é educar, sim, os professores, os gestores, os funcionários, os administradores e depois as crianças, os jovens. Porque se começa a perceber, né, uma coisa assim, muito perversa. Porque a violência, ela seduz, ela é uma coisa muito sedutora, ela não começa de forma agressiva. A violência, ela sempre vai tentar trazer para a mulher essa coisa que, eu vou aguentar, vou passar o pano, foi só essa vez. E esse homem, no trabalho, que eu venho há muito tempo pesquisando, ele sabe disso. A mulher, ela foi educada, e ela é educada até hoje para suportar determinadas violências. E agora, com a lei, né, sancionada mês passado, vai nos falar assim, realmente a violência psicológica, ela vem antes da violência física, ela vem antes do tapa. O homem sabe, no própria convivência, né, agredir a mulher sem tocar nessa mulher. A questão é essa cultura que permeia, né, as relações, formada por um machismo, e a gente precisa quebrar. Então, o que eu aprendi nesse meu trabalho durante esses quase 30 anos? Primeiro, a gente precisa, sim, acolher homens. A gente precisa, sim, desenvolver um processo de acolhimento, de empatia, porque assim a gente transforma aquele ódio, aquela raiva, num sentimento reverso, para ele entender que é assim que se trata pessoas, é assim que se trata seres humanos. É claro que quando ele chega no projeto, ele sabe, na primeira palavra, que ele está envolvido num tipo de crime, que ele está envolvido num modelo patriarcal que levou ele a cometer um determinado crime. Não é que ele consegue enxergar isso, professor? Ele enxerga isso? Não, ele quer ver só o seu lado. Ele chega raivoso, com faca nos dentes, com sangue nos olhos. Mas a dinâmica que está por detrás, que é a dinâmica de Tom Anderson, a visão sistêmica, e juntamente com Paulo Freire, a gente começa a quebrar esse padrão. É claro que no primeiro encontro, quem está assistindo de fora não percebe, porque não está imbuído das técnicas que a gente foi desenvolvendo durante esses anos. Mas essa é a primeira parte, esse acolhimento. A segunda parte é entender esse sofrimento também da população desse homem. Existe um outro tipo de sofrimento, né, que é a insegurança, que a gente pode falar assim, que tipo de saúde mental? Não que ele é um psicopata, deixando muito claro que nesses anos todos de trabalho, pouquíssimos casos de transtornos psíquicos, muito mais de próprio comportamento social, de processo de socialização, de processo de padrão dentro de uma masculinidade. Então, a gente vê, desculpa, professor, a gente vê que é um problema que precisa ser trabalhado lá na raiz, né? Então, desde quando ele é cultural, né? Porque eu vou só fazer um parênteses aqui que eu acho que é bem pertinente. O senhor começou em 94. Eu estou assistindo uma novela
acho que talvez vocês dois se lembrem, não sei se lembram, mas quem está assistindo talvez lembre, de 1985, chamada A Gata Comeu. Passava na TV Globo. Eu estou assistindo para estudar, estou revendo essa novela para estudar quais eram os padrões da época, entende? O que as pessoas pensavam, né? E tem tantas formas de violência contra a mulher, com musiquinhas de fundo, que são engraçadinhas. Então é o assediador na rua, que fica paquerando a mulherada, é o cara que fala que a mulher não pode trabalhar, que ele é que manda na casa, etc. E tal. Eu falo, gente, é de 1985. Aí a doutora Débora pode até contribuir com essa informação, quer dizer, a lei de assédio é bem recente, né? A lei que tipifica assédio como crime é recentíssima, né? Acho que é de 2000 para cá, não é, doutora? Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 2005, não vou, mas assim, recente, né? Até não muito tempo atrás, os crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, que hoje tem esse título, né, no Código Penal, era crime contra os costumes. Sim. Quer dizer, olha isso. O que se atingia não era a liberdade sexual da mulher, o bem jurídico protegido é esse, mas eram os costumes, né? E não muito tempo atrás também, claro, mas vai mais tempo, mas dentro do nosso Código Penal, o estuprador que casasse com a vítima estuprada, ele era sentenciado, ele era perdoado. Então, esse tipo de coisa é cultural, né? E é exatamente o que o professor Sérgio está falando. Mas, assim, eu acho importantíssimo o trabalho do professor Sérgio. Eu percebo que, na verdade, eu trabalho aqui numa delegacia de intolerância também, e que também é enraizado em preconceito, né? É racismo, é homofobia, LGBTfobia. Então, assim, também é. E essa questão de mudar padrão, eu acho que é muito difícil, mas é extremamente importante, porque esses homens, eles vão repetir relacionamentos, né? Então, assim, claro que a gente percebe que esses homens, o que nós vimos nas delegacias da mulher, e se vê hoje numa delegacia de polícia, aquela mulher tem um registro, tem uma ficha enorme como vítima, mas ela passou, às vezes, por 2, 3 companheiros. Quer dizer, ela repete as relações, assim como ele também, né? Sim. Então, tem que haver uma mudança, é óbvio que tem que haver uma mudança, senão vai continuar, vai perpetuar isso, né? E até falando do ponto de vista psicológico, já passando para você, professora, eu também sou psicóloga além de jornalista, eu não posso deixar de fazer um parênteses aqui, né? Essa repetição de padrão, tanto da escolha da mulher que é vítima por um agressor e do agressor por sua vítima, né? Ela pode ter N fatores aí, né? Pode ser um modelo parental que é repetido, né? Pode ser alguma espécie de carência das duas partes, ou uma questão de necessidade de manipulação de uma das partes, né? Olha, tem coisa pra caramba sobre esse assunto, mas pode falar, professor, que você queria acrescentar. Eu concordo, exatamente. É um processo repetitivo, né? Quando a delegada, a doutora Débora, afirma isso, é evidente que as mulheres têm um padrão, e os homens também têm. Mas quando eles passam pelo projeto, os homens, a gente vai diminuir uma reincidência de 67% para menos de 2%, que a gente aplica. Ou seja, é importante que essa mulher faça a denúncia, que haja um encaminhamento muito rápido para as medidas protetivas, e de acordo com a nova lei de 2020, né, com o parágrafo 22, esse homem ele tem que ser encaminhado para um centro de responsabilização. O que é esse centro de responsabilização? É onde ele vai entender o processo, porque mesmo que entre uma denúncia falsa, e isso pode existir em alguns casos, já esse relacionamento já é tóxico. Porque para uma mulher fazer uma denúncia falsa, é que ele não está percebendo a toxicidade desse relacionamento, porque ele está protegido de uma masculinidade, né, dentro desse padrão normativo, né, que estabelece um lugar de domínio. Por quê? Então, você, quando traz esse homem para o projeto, a gente, dentro da metodologia, a gente está empoderando esse homem. Mas como assim, Sérgio? Não é um empoderamento que veio, importado dos Estados Unidos, o empowerment. É um empoderamento freiriano, da década de 60. Da década de 60, onde o Paulo Freire, né, o grande educador que foi banido, ou tentaram banir ele das nossas escolas, mas ele não morreu.
O empoderamento é dar conhecimento para que esse homem possa também se livrar do machismo dele. Ou seja, esse homem precisa se empoderar de novos conhecimentos que não são aqueles trazidos pela tradição familiar, né, pelo pai, pelo exemplo das famílias. Então, quando a gente fala de empoderamento masculino, o que a gente está querendo falar é quebrar essa lógica, esse ciclo da violência, onde ele, para ser homem, ele tem que ter uma mulher, onde ele, para ser homem, ele tem que ter uma mulher submissa a ele. Então, dentro disso, é o que a gente está fazendo de diferença em vários projetos aqui em São Paulo, mas também no Brasil. E tenho conhecimento no Sul, né, de algumas iniciativas já aí bem fundamentadas e com resultados também magníficos. E estou participando junto de uma pesquisa, junto com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Londres, justamente para mapear e criar entre aspas, um guia para que as cidades possam também ter a implementação de um projeto que resolve, sim, ou pelo menos diminui e muito o feminicídio na nossa sociedade. Eu posso fazer um parênteses? Por favor. Quando o professor Sérgio falou que quando ele iniciou o programa em 94, né, ao estudar sobre o assunto, que tinha uma resistência, eu lembro que quando eu assumi a delegacia, que tinha um grupo de mulheres muito resistente mesmo a qualquer atendimento psicológico, por exemplo, do agressor. Porque eu fiz vários convênios na delegacia com universidades para ter esse atendimento psicológico das mulheres. Mas, em alguns casos, que eu percebia que o agressor tinha boa intenção em melhorar, em mudar, porque nem todos assim, ó. Então, essa a minha análise superficial, professor, nada de aprofundo nem nada, mas quando eu sentia que tinha problema, que o problema realmente ele tinha vontade de mudar, eu encaminhava para a psicóloga também, porque, na verdade, essa mudança dele vai beneficiar todo mundo, né? E o meu mestrado que eu fiz em Portugal. E lá existe um programa governamental obrigatório do programa de violência doméstica para agressores. Então, por exemplo, só um exemplo, uma das condições da suspensão condicional da pena, do sursis, que é quando ele é condenado, mas ele tem uma série de requisitos ali, e uma das coisas, ele pode suspender essa pena, 3 anos, 4 anos, não sei, vamos chutar, 4 anos, ele pode suspender. O requisito obrigatório é que ele frequente, então, o programa, né, de agressão e violência doméstica. E não é só nesse caso, ele tem vários encaminhamentos ali, já que o Poder Judiciário, os juízes, então, já determinam, né, que o agressor seja encaminhado, quer dizer, realmente é uma medida, assim, ó, eu acho que de extrema importância. E programa para agressores já estava na lei antes da modificação da Lei Maria da Penha, mas ninguém fechou todo mundo fechou os olhos, né? Assim como fecha os olhos para a educação também, que já está desde 2006 dizendo que tem que ter inserção nos currículos escolares de ensino fundamental, desde o ensino fundamental, que se fala sobre direitos humanos e violência de gênero, etc. Mas gênero virou uma palavra proibida e todo mundo esqueceu o que é e que isso é educação, né? Agora houve um reforço com essa modificação da lei, né? Um reforço nesse sentido. Essa é a minha contribuição. Imagina, eu lembrei de Portugal porque eles estiveram aqui, acho que no ano de 2015, para a gente fazer um intercâmbio. E depois eu fui lá também. E a gente mantém ainda alguma conversa, não só com Portugal, pessoal também do Coletivo de Hombres Livres de Madrid, e no Canadá também. Então, a gente tem uma rede internacional discutindo também o avanço dessas questões sobre os estudos das masculinidades. Então, é muito legal. Que bom que a senhora lembrou lá de Portugal. E tem que ser esse atendimento multidisciplinar, né? Porque aí eu fico pensando também na outra ponta, né? Na área da saúde, por exemplo, a saúde mental, né? Que a doutora Débora bem lembrou, né? Então ainda tem muita resistência por parte da população de aceitar um atendimento psicológico, né? Que possa fazer não só o acolhimento, dar um passo além, né? Como vocês usaram a palavra empoderamento, mas como conscientizar, né? Esses indivíduos para que eles não repitam esse padrão de
comportamento, que é buscar um companheiro que é agressivo e desse companheiro que teria aí uma certa propensão ou teria sido condicionado socialmente a ser um homem agressivo, com toda aquela masculinidade que a gente tenta desconstruir agora, para que ele também não crie essa relação de poder. Ele é o dominador e a pessoa que ele escolher é dominada, né? Então, a gente está quase na reta final do programa. A gente ainda vai ter no programa uma contribuição de uma pesquisadora também, que fez um trabalho incrível com mulheres, né, que foram vítimas de violência, mas eu queria muito de vocês dois algum tipo de sugestão para políticas públicas, né? O que o Brasil pode melhorar? A gente sabe que hoje em dia está muito difícil. Vocês bem falaram, a questão de gênero, por exemplo, que é o básico ali para você ter a educação nas escolas. A gente teve um baita retrocesso nessa discussão, né, que dirá outras coisas, mas a nossa missão também aqui no programa Saúde na Roda é deixar algumas sugestões para que políticas públicas possam ser feitas, né, nem que sejam pequenas sugestões, né, ou grandes sugestões, eu não sei, para que quem está assistindo o programa possa colocar a mão na massa, que seja algum gestor, alguém que tenha o poder da caneta para elaborar e colocar tirar do papel as políticas públicas, né? Vou começar com a doutora Débora, né, se tiver alguma sugestão, e depois o professor Sérgio, tá bom? Primeiro eu quero fazer uma retificação, não uma retificação, uma ponderação, porque eu falei, porque pode parecer, daqui a pouco não acontece 100% dos casos, vai parecer que eu estou faltando com a verdade. O que eu falei? Que nas questões de gênero, de crimes sexuais, exclusivamente era atendido por mulheres. Claro que pode ter exceção nisso aí, né? Nas delegacias das mulheres, sim. E aí, daqui a pouco eu falo, não, mas aqui eu já fui atendida por um homem, e daí vai parecer que eu estou inventando alguma coisa. Não, mas ficou claro. Não, mas deu para entender, sim, não, ficou bem claro. Tá. Pode ficar tranquila, tá, então. A gente entendeu. Olha, eu sempre, as minhas sugestões de políticas públicas poderiam ser inúmeras, né? Desde realmente mais oportunidades para as mulheres, não que eu esteja ligando a violência doméstica só com pessoas com uma cultura menor ou com pecuniariamente de classes mais baixas, não, porque a violência doméstica é extremamente democrática nesse sentido, atinge todas as classes, mas que para as pessoas que vivem, às vezes, de um salário somente de um provedor, seja o marido, que ela não tem mais condições de sair, é muito mais difícil de sair desse ciclo de violência. Então, eu acho que poderia ser por aí, né? Mais oportunizar mais as mulheres em programas efetivos, né? Para que elas tenham mais realmente renda e que às vezes possam sair de um ciclo de violência que elas não conseguem. Mas minha grande desafio mesmo, que eu acho, é a educação. Eu sempre vou pensar na educação como base de tudo e como transformadora. Não existe nada, eu acho que nada que se possa mudar que não se inicie com a educação. Nós, da polícia, nós enxugamos gelo, nós fizemos o que nós pudemos, nós tentamos fazer preventivo também, mas a gente sabe que quando chega na polícia, todo o resto deu errado. Então, a minha sugestão é que tenha discussão sobre questões de direitos humanos mesmo, não como uma aberração, mas como um direito que é inerente a todos nós e também as mulheres que têm seus direitos tão violados. E que se discuta isso em escolas, que se fale sobre a violência doméstica, que se faça uma roda de conversa com os pais e que isso fosse assim, tipo, periódico, obrigatório, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses que seja, mas que tivesse uma sequência, que não fosse uma palestra isolada e nunca mais, né? Eu acho que aí a gente pode começar a mudar muitas questões, né? Atingir tanto os educandos como os pais também, e a comunidade escolar, enfim, né? Acho que professores, todo mundo precisa, na verdade, nós temos uma sociedade que precisa ser mudada, né? E a gente só pode mudar isso com educação. E também não é aquela educação que é matemática, português, geografia, que isso tudo é importante, mas a educação, e eu como profissional de saúde mental, né, uma inteligência emocional quase que, né, e também ampliar mais essas discussões todas, né, a educação para além do que já é dado aqui no Brasil, né. Vou passar aqui para o professor Sérgio. Obrigada, doutora Débora, daqui a pouquinho eu me despeço. Professor Sérgio, e aí, qual a sugestão? Eu assino embaixo tudo isso, tudo. É pela educação, pela transformação, pela educação que se transforma, mudando o jeito de pensar dos professores, dos gestores, dos educadores. Não podemos pensar numa política pública sem mexer com a base, porque
a violência, a violência ela atinge todas as classes sociais. Ela é tirânica por isso. A violência ela não é democrática. A violência ela é tirânica, porque ela tira, né, os espaços. Então, nesse sentido, né, entendi muito bem, ela vai alcançando todas as classes sociais. Por quê? Ela reforça a violência, ela reforça a raiva, o ódio. Então, como desenvolver políticas públicas? Precisamos reforçar, reativar os conselhos municipais. Os conselhos municipais de direitos humanos, de educação, das mulheres, da diversidade sexual. As pessoas precisam, né, participar desses lugares. Todo município deve de ter um conselho municipal. Todo município deve ter um conselho, um espaço de escuta, um vereador, uma vereadora. Veja na sua cidade, no seu estado, quem são os vereadores que apoiam causas relacionadas às mulheres, à diversidade sexual, a questões raciais, à intolerância, né? Veja quais são os discursos. Se há um discurso de ódio, se há um discurso de arma, se há um discurso de negacionismo, esse não é uma boa prática. Então, a gente precisa realmente defender a vida. Defender a vida é participar, é a cidadania. Só trazendo alguns números para você que está acompanhando Saúde na Roda. Olha, uma pesquisa que foi divulgada em junho de 2021, uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid-19. É uma pesquisa que foi encomendada pelo Instituto Datafolha e realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma em cada 4 mulheres que a gente saiba que foram até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A gente não sabe os números que foram negligenciados. Eu falei no início aqui do programa em relação a essa lei que foi sancionada, violência psicológica contra a mulher, e só também um outro dado que eu acho que é importantíssimo trazer aqui no programa. De acordo com esse texto, a punição para o crime de violência psicológica contra a mulher será reclusão de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. A pena pode ser maior se a conduta constituir crime mais grave. É o texto que vem de autoria de 4 deputadas federais e também assegura em lei a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, que foi lançada no ano passado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então, a gente espera que caminhe para frente mesmo essa lei, e muitas mulheres já foram vítimas de violência, não só física, como violência psicológica. A gente traz números aqui no Saúde na Roda. Olá, eu sou a Graciane de Oliveira, sou psicóloga, sou professora no curso de psicologia, atuo em clínica de psicologia, trabalhando em escuta de pessoas, em escutas de vidas, e uma das vidas que me toca muito são vidas de mulheres vulneráveis por violência doméstica. Nesse sentido, a minha dissertação de mestrado teve essa perspectiva, teve essa direção. Então, eu pesquisei a vida de algumas mulheres através de narrativas sobre mulheres que sofreram violência doméstica. Como psicóloga, eu acabo escutando muitas histórias de vida ao longo da minha profissão, ao longo do meu dia a dia. E isso me despertou muito interesse em conhecer um pouco mais como se dá a subjetividade dessas mulheres, como se dá essa condição de vulnerabilidade das quais elas se encontram. E aí, nesse movimento, eu acabei fazendo uma parceria com a Rede Catarina aqui da cidade de São Bento do Sul, cidade da qual eu resido e atuo. E aí, nesse sentido, eu fiz uma parceria para tentar escutar um pouco mais essas mulheres que registram boletim de ocorrência. Essa metodologia ela se divide em 6 momentos, que caracterizou em 4 encontros, né? E aí, nesses 4 encontros, eles foram uma oficina, que a gente chamou de ateliê biográfico. Foi uma oficina de narrativas, onde elas vieram até mim, fizeram narrativas mesmo, suas escritas de como estava a sua vida, e a pergunta que eu lanço na primeira narrativa é: o que fiz da minha vida para chegar até aqui? E aí elas escreveram nesse primeiro momento, né? Demonstraram através dessa narrativa como é que estava a sua vida, enaltecendo aspectos positivos, aspectos negativos, relações que estabeleceram, conquistas, derrotas, fracassos, e o elemento violência apareceu.
No segundo dia, essas narrativas foram compartilhadas em grupo. Elas contaram para as colegas participantes sobre suas vidas, tá? E aí elas saem nesse segundo dia com a perspectiva, com uma tarefa de passar a limpo essa narrativa e trazer pronta para o terceiro encontro. E aí elas trazem, né, fazem em casa, trouxeram para o terceiro encontro uma narrativa que foi passado a limpo, e aí novas reflexões aparecem no momento que eu compartilho com o outro. E aí, nesse momento, elas contam novamente sua história no terceiro dia, mas tem a presença de um secretário que registra em primeira pessoa a história da outra. É importante ressaltar que essa metodologia foi utilizada porque o nosso principal objetivo na pesquisa era analisar o papel da reflexividade sobre as memórias na construção de subjetividades femininas em mulheres vulneráveis pela violência doméstica. Então, essa metodologia ela teve a finalidade de investigar o que uma reflexividade sobre a minha vida pode causar até no meu futuro, né? Porque eu faço resgate de memória, faço uma mistura de presente, passado e futuro, e a partir dessa reflexão feita em momento compartilhado, em momento de proteção, um momento que convida a falar sobre violência, o que isso pode causar até de modificações de atitude. O elemento silêncio foi verificado na minha pesquisa, né, que são mulheres que geralmente não se assumem violentadas, escondem a violência, contam que as marcas são efeitos de tombo, são efeito de batidas, mas não de agressão física do seu companheiro. Então o silêncio norteia muito a companhia dessas mulheres. Isso justifica porque de 12 participantes se reduziu a 4. Porque é um elemento que aparece muitas vezes, esse medo de falar, essa capacidade de narrar, será que eu tenho tanta proteção assim? Então é um medo que acompanha muitas vezes a mulher que sofre violência por alguma situação. Teve vários depoimentos que me chamaram a atenção, né? Um deles que inclusive foi trazido até na defesa da dissertação, no sentido de que a mulher ela é submissa a um homem, muitas vezes pela condição de poder, pela condição de gênero, ela está numa categoria de obediência, de mulher cuidadora, de mulher que faz, tem o papel da mulher na questão do feminino, na questão das relações. E aí uma delas solicita que o marido guarde a mangueira, ele estava lavando a calçada e ele esquece no jardim, e aí ela pede para que ele guarde essa mangueira no devido lugar, e ele pega a mangueira e dá uma surra nela. E aí ela traz que a dor que ela sentiu nem era a dor da mangueira, a dor do apanhar, mas sim a dor de apanhar de alguém que ela amava, de alguém que ela estava dedicando um cuidado, que ela estava dedicando uma vida e que ele não acatou a ordem dela como algo de parceria de vida e de ajuda, mas sim como uma ordem, e ele não admitiu que ela tivesse essa ousadia de pedir a ele para fazer algo. A agressão psicológica, ela se constituiu dentro desse período também de violência física, né? E aí o medo de fazer coisas que não agrade essa pessoa, de usar uma determinada roupa da qual ele não autoriza, conversar com uma pessoa que ele vai interpretar que eu estou dando mole. Então, todas essas situações corriqueiras que se banalizaram na sociedade, no sentido meio que se naturalizaram, acabam sendo interpretadas como uma violência psicológica no âmbito de uma vida humana. E aí eu defendo no campo do patrimônio cultural, que é onde eu fiz o meu mestrado, né, que a narrativa ela tem essa potência de disparar um processo de memória na reflexividade, e aí a narrativa é um patrimônio cultural e material da humanidade, porque ela devolve ao humano aquilo que foi violado, que é o direito de falar e de ser quem eu sou dentro da minha própria vida. Então a narrativa me traz quem sou eu, a linguagem constitui esse ser humano, né? Que nesse caso é o sujeito mulher. E esse desafio de quebra é um legado nosso, que somos mulheres acometidas muitas vezes por situações dessa natureza e que vamos driblando no nosso dia a dia. Então foi uma satisfação ter o contato com mulheres que sofreram, admitem que sofreram, mas na minha pesquisa elas eram mulheres que já estavam conseguindo se libertar do agressor.
E gosto de ressaltar também que as mulheres das quais eu fiz a pesquisa, elas não tinham dependência financeira dos seus companheiros. Elas eram empreendedoras, elas eram empresárias, elas tinham uma independência da sua própria economia. Mas elas não se viam nesse lugar de dominância, até no sentido financeiro. Algumas delas até sustentavam seus parceiros agressores. E naqueles momentos que elas falavam das violências, elas não se viam nesse papel de independente, elas ainda se achavam vulneráveis a eles. Então foi importante essa reflexividade, porque elas saíam dizendo, meu Deus, como eu era medrosa, nossa, como eu fui burra, meu Deus, por que eu não fiz tal coisa que eu acho que teria me levado para uma outra direção? Não estaria aqui falando com você, com a proteção da Rede Catarina. Agradecendo a participação da delegada Débora Dias, que atuou por 18 anos em delegacia especializada no atendimento à mulher. Hoje ela está na Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância. E ao professor Sérgio Barbosa, professor de filosofia, fazendo esse trabalho incrível com os homens para que eles possam seguir a vida sem agredir nenhuma outra mulher e desconstruindo cada vez mais, né, esse machismo estrutural que está enraizado mesmo na nossa sociedade. Muito obrigada, viu, doutora Débora, professor Sérgio, foi um prazer recebê-los aqui, viu? O meu também. E obrigada a você também que está acompanhando Saúde na Roda. Até a próxima edição. Tchau, tchau.